Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Em nome de Sua Excelência, a senhora desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e de Sua Excelência, o senhor desembargador Leonardo de Noronha Tavares, diretor-geral da Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará, saudamos a todas e a todos que participam do primeiro webinário Judicialização da Saúde precedente do Supremo Tribunal Federal. Tema 6, o dever do Estado de fornecer medicamentos de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras de comprar. Para uma melhor experiência neste evento, solicitamos a gentileza das senhoras e senhores participantes que mantenham os microfones desligados quando não estiverem fazendo uso da palavra. A organização do evento informa também que o link para o registro de frequência à programação de hoje estará disponível no chat no decorrer deste webinário. Para realizar a abertura deste webinário, usará da palavra o excelentíssimo senhor desembargador Leonardo de Noronha Tavares, diretor-geral da Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará, doutor juiz Helder Lisboa Ferreira da Costa. Boa tarde a todos. Senhora Presidente, senhoras magistradas e senhores magistrados, servidoras e servidores, demais participantes desta jornada de estudos, judicialização da saúde e precedentes do STF, que se desdobra em 3 webinários, nos quais debateremos os temas 6, 500 e 793 do STF. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. O fenômeno da judicialização da saúde ainda está centralizado na discussão do direito à saúde enquanto direito fundamental, público e subjetivo, no qual o indivíduo pode demandar os entes federativos por prestações para além das políticas públicas já previamente estabelecidas. O Supremo Tribunal Federal, provocado como foi, fixou 3 importantes temas que respondem basicamente as seguintes indagações: o que se pode pedir, contra quem se pode pedir e que circunstâncias se pode pedir. Temas 6, 500 e 793. No âmbito do Estado do Pará, a resolução do CNJ 238 de 2016 já vem sendo implantada, difundindo-se o diálogo interinstitucional para a solução das demandas de saúde através de seu Comitê de Saúde, o CIRADES. Por outro lado, ainda existem desafios a serem superados, daí a relevância deste evento. Parabenizo a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, por ter incluído em seu plano de gestão a manutenção e o aprofundamento das ações que objetivam reduzir a judicialização da saúde no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Minhas homenagens ao desembargador Milton Nobre, que na condição de conselheiro do CNJ muito contribuiu para as discussões quanto ao tema. Também destaco a atuação do Dr. Homero Lamarão, moderador e coordenador desta jornada de webinário na difusão da temática no âmbito do TJ Pará. Trata-se, sem dúvida, de um tema complexo que merece especial atenção do Poder Judiciário, devendo ser debatido e estudado com maior aprofundamento por magistrados e magistradas, servidores e servidoras e demais profissionais do sistema da Justiça do Estado. Por fim, agradeço a Sua Excelência, doutora Maria Amélia Almeida de Carvalho, juíza federal titular da 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que nos brindará com a palestra quanto ao tema 6 do STF. Tenha um excelente webinário e boa tarde a todos. Muito obrigado. Neste momento, daremos início à palestra de hoje, que tem como palestrante a excelentíssima senhora juíza federal Maria Amélia Almeida Senos de Carvalho, titular da 23ª Vara Federal do Estado do Rio de Janeiro e vice-coordenadora do Comitê Estadual de Saúde do CNJ Rio de Janeiro. Como mediador, o excelentíssimo senhor juiz de direito Homero Lamarão Neto, da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, professor do programa do curso de pós-graduação em Direito do Centro Universitário do Estado do Pará, CESUPA,
e da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Doutor Homero. Boa tarde a todos. Desembargadora Célia, presidente, desembargador Leonardo, é um prazer a todos nós aqui a presença dos senhores, que muito engrandece a realização do evento. Doutora Maria Amélia, muito obrigada pelo aceite do convite. Doutora Maria Amélia, eu quebro o protocolo, desembargador Leonardo, desembargadora Célia, para dizer aos senhores que a doutora Maria Amélia é uma das coordenadoras mais atuantes, atualmente ocupando a vice-coordenação do Comitê do Rio de Janeiro, mas sempre se mostrou muito zelosa, muito criteriosa e muito empenhada com as suas funções no enfrentamento da judicialização em todas as atividades que dizem respeito ao enfrentamento, né, pelo Poder Judiciário do fenômeno da judicialização da saúde. A ideia, doutora Maria Amélia, de estabelecer esses 3 webinários em complementação aos cursos anuais de judicialização da saúde pública no nosso Estado, é difundir entre os colegas magistrados e aos servidores uma perspectiva vinculante, não é? O que nós temos aqui em relação a esses temas é a perspectiva realmente de otimizar a judicialização. Se nós não conseguimos reduzir por N variáveis o número de ações ajuizadas anualmente, né? Então, que a gente consiga cada vez mais buscar a capacitação e a qualificação dos colegas para fins de, efetivamente, buscar com racionalidade o enfrentamento do fenômeno, né? Sobretudo estudando a fundo todos os nossos precedentes. Então, dessa forma, eu agradeço muito a sua dedicação, o seu empenho e a sua presteza em aceitar o nosso convite para poder participar conosco. Nadine, eu posso passar a palavra direto à doutora Maria Amélia, devolvo para você do cerimonial. Posso passar direto a palavra? Fique à vontade, doutor. Então, doutora Maria Amélia, a senhora fique muito à vontade. A logística é aquela que nós já conversamos. Nós estamos entre colegas, sempre, e a senhora faz uso da palavra por 30 a 40 minutos. A gente vai monitorando aqui pelo chat eventuais dúvidas dos colegas. Tudo bem? Tá ok, tá perfeito. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Tá. Bom, então, antes de mais nada, boa tarde, né? Saúdo todos os colegas que estão presentes. Eu faço essa saudação na pessoa da presidente, doutora Célia Regina. E fico muito feliz de ver um Tribunal de Justiça presidido por uma mulher. Já expus essa minha alegria à desembargadora antes. Eu acho que é sempre bom a gente ver esses sinais de mudança nos tempos, né? Esses sinais de modernidade, de avanço, de abertura de cabeça nesse país, que mais do que nunca a gente está precisando disso, né? Posso te interromper, doutora? Por favor. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O nosso tribunal tem 18 mulheres. Nós somos 30, parabéns. Tá? Parabéns. Isso Sempre já é uma foi comandado pelas mulheres. Que é muito difícil de ver. Olha só. Queria agradecer o convite, primeiramente na pessoa do desembargador Leonardo, que é o diretor da Escola Judiciária do Poder Judiciário do Pará. Muito obrigada por essa honra. Agradecer ao colega Homero Lamarão, que com certeza foi quem teve a ideia desse convite. E espero não frustrá-los, porque certamente os elogios que ele me faz são exagerados. Eu reputo que atribuir isso à amizade que nós desenvolvemos com essa convivência nos 2 comitês, né? Nos encontros que nós tivemos nos fóruns da saúde. E porque muito melhor do que eu falar seria vocês ouvirem o doutor Homero Lamarão, que é uma pessoa que sabe muito de saúde, é também uma pessoa muito dedicada ao tema, e eu diria que vocês têm bastante sorte de ter uma pessoa como ele nos seus quadros. Bom, deixa eu começar aqui com a apresentação, compartilhando aqui. Na verdade, é um breve PowerPoint só para que os senhores possam seguir. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Pronto. E vamos começar com a apresentação do tema 6, que, na verdade, é até um tema um pouquinho ingrato de se apresentar, porque o tema 6, até o momento, não tem uma tese definida, né? Veja, a gente está no momento que nós temos mais de 500 temas
de repercussão geral, não todos definidos, mas são mais de 500 temas. O tema 6 foi um dos primeiros, né? Veja, esse é o sexto, um dos primeiros temas que o Supremo entendeu como necessários para se fixar uma tese, e até hoje nós não temos a sua redação definida. O objeto, né, qual é o núcleo do tema 6, é isso que já foi mencionado aos senhores no título da palestra de hoje. É sobre dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a um portador de doença grave que não possua condições financeiras de comprar. Esse é o cerne do chamado leading case do recurso extraordinário 566-471 do Rio Grande do Norte. E vejam bem que é uma dos principais dilemas que a gente encontra na judicialização da saúde até hoje. O objeto dessa ação qual era? Era um paciente portador de hipertensão arterial pulmonar, a famosa RAP, e também sofria de miocardiopatia isquêmica, que pretendia que o Estado do Rio Grande do Norte fornecesse um medicamento chamado sildenafil para tratamento da hipertensão arterial pulmonar. Esse medicamento, que não era incorporado à época da propositura da ação e mesmo à época da interposição do recurso extraordinário, tinha um valor que superava R$20 mil por caixa, o que é um valor relevante até esta data. Mesmo hoje, isso ainda é um valor de peso, né? Imagine ao tempo em que a ação foi proposta. A sentença, né, a primeira instância, julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Rio Grande do Norte a fornecer o medicamento baseado em dois fundamentos, né, basicamente. Primeiro, a demonstração da imprescindibilidade do tratamento para o tratamento paciente daquele medicamento. E, em segundo lugar, a incapacidade financeira dele e da família desse paciente. Então, essas foram as duas principais linhas na sentença que foram entendidas como suficientes para entender caracterizado o direito subjetivo individual ao fornecimento desse medicamento de uma forma gratuita pelo Estado. O Estado do Rio Grande do Norte ele interpôs o recurso extraordinário com basicamente 3 linhas de defesa, né? Ele alegava, centradas, a gente pode dizer, na verdade, a gente poderia resumir essas 3 linhas no princípio da reserva do possível e do princípio da separação dos poderes. Mas, desmembrando, a gente tem 3 linhas. Primeiro, o argumento de que essa decisão comprometia a própria execução do princípio da universalização que rege o SUS. O custo do medicamento era tão elevado e ele ocuparia tanto do orçamento do Estado que ele inviabilizaria a execução das demais políticas públicas adotadas no sistema, pelo Estado do Rio Grande do Norte. Tudo para atender apenas um paciente. Com isso, seriam inviabilizados investimentos, seriam inviabilizadas as prestações dos serviços que estavam contemplados em orçamento em outras áreas dentro do próprio plano de saúde do Estado. E também implicaria em violação do princípio constitucional da legalidade orçamentária, uma vez que teríamos uma decisão obrigando o Estado a uma despesa que não estava previamente contemplada no orçamento. Tá? É bom registrar, isso também é um dado relevante dentro desse precedente, que antes do julgamento do recurso extraordinário, o medicamento foi incorporado à Rename, tá? E foi incorporado no componente especializado de assistência farmacêutica. Mas o ministro Marco Aurélio entendeu que não haveria perda de objeto e que deveria ser julgado não apenas ser julgado o recurso extraordinário, mas fixada a tese, dada a relevância do tema e a necessidade de se pacificar esse tema por ser algo que se repete corriqueiramente na judicialização da saúde. O recurso extraordinário já foi julgado,
ainda não foi publicado, porque simplesmente o plenário ainda não se chegou a uma definição sobre a redação da tese. Então, a gente, apesar de não ter sido publicado, já posso antecipar aos senhores que houve o julgamento de mérito, decidiu-se por negar provimento ao recurso extraordinário do Estado, reconhecendo o direito subjetivo do paciente ao medicamento. Entretanto, o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo e temos que agora aguardar a vista do ministro Gilmar para dar prosseguimento ao julgamento e, na verdade, agora o que está em jogo é a redação da tese. E a tese será definida a partir do voto que for vencedor ao final, né? Então, o voto vencedor será aquele que determinará a redação final da tese. Neste momento, nós já temos 3 propostas de tese. A proposta de redação dada pelo relator do acordo, que é o ministro Marco Aurélio, que já se aposentou, mas, obviamente, como relator, já deu a sua sugestão de redação, o ministro Alexandre Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, vamos passar a análise, se a gente não tem, por hora, uma tese para estudar aqui de uma forma definitiva, o máximo que eu posso trazer aos senhores são as propostas que até o momento foram apresentadas. Então, a gente começa pela proposta de redação do relator, do ministro Marco Aurélio, que é, assim, até uma proposta curiosa, eu vou dizer, né? Talvez seja melhor usar essa expressão. A proposta de tese número 6 que ele traz é esse texto que está aí na tela para os senhores. Reconhecimento do direito individual ao fornecimento pelo Estado de medicamento de alto custo, não incluído em política nacional de medicamentos ou em programa de medicamentos de dispensação em caráter excepcional, depende da comprovação da imprescindibilidade, leia-se, binômio, né? Adequação e necessidade, da impossibilidade de substituição do fármaco e da incapacidade financeira do enfermo e dos membros da família solidária, respeitadas as disposições sobre alimentos dos artigos 1694 a 1710 do Código Civil. Essa talvez seja a peculiaridade máxima da proposta dele, que foi atrelar a definição da incapacidade financeira do enfermo à figura da família solidária, que aí seria aquele grupo obrigado a prestar alimentos na forma do Código Civil, né? Isso, então, é a proposta dele. O ministro Marco Aurélio, a meu ver, deu um voto ousado, e se eu posso me permitir fazer críticas, é um voto que não corresponde muito a qualquer realidade, não só do Brasil, como de qualquer outro país. Porque o ministro Marco Aurélio tem como principais argumentos, primeiro, pode não caber ao Poder Judiciário elaborar políticas públicas, mas cabe ao Poder Judiciário corrigir injustiças concretas. Isso é um tanto ou quanto ousado de se afirmar num tipo de demanda que implica efetivamente em gerar despesas e alterar escolhas alocativas ao gestor público. Para a caracterização do direito individual, direito subjetivo individual ao medicamento, ou talvez seja melhor a gente usar a palavra tecnologia de saúde, para o ministro Marco Aurélio, basta apenas que esteja caracterizada a adequação e a necessidade do medicamento para o tratamento do paciente, e veja que ele não vincula essa necessidade a necessidade de manutenção da vida, pode ser apenas para um maior conforto, melhor qualidade de vida e não sobrevida do paciente. Enfim, que
não haja capacidade financeira por parte do paciente e da família solidária. Presentes esses quesitos, ultrapassadas essas dificuldades, estaria caracterizado o direito subjetivo, individual, ao medicamento, e isso se sobreporia, dentro da linha argumentativa dele, a argumentos de ordem administrativa, ou seja, argumentos de ordem administrativa não podem ser oponíveis ao direito subjetivo do indivíduo diante da transgressão ao mínimo existencial. Agora, que argumentos de ordem administrativa seriam esses? Ele insere, dentro dessa expressão argumentos de ordem administrativa, princípios que eu acho que a gente pode estabelecer uma gradação desses princípios, estão mais atinentes aos fundamentos do Estado, e a outros como os mais importantes, e descendo até os de natureza meramente administrativa, ele inclui todos eles numa mesma expressão, porque, a seu ver, argumentos como comprometimento de universalização do sistema de saúde, princípio da reserva do possível, princípio da separação dos poderes, que é basilar ao Estado de Direito, princípio da legalidade orçamentária, todos eles estariam inseridos como na sua noção de argumentos de ordem administrativa, e todos esses princípios cederiam ao direito individual à saúde, caracterizado apenas diante da presença dos requisitos necessidade e adequação do medicamento para o tratamento e incapacidade financeira do paciente. O que eu acho fugir um pouco à realidade, porque os recursos são finitos, efetivamente os recursos são finitos. Nós temos hoje, por exemplo, um medicamento que normalmente quem é aliás, os farmacêuticos sempre me corrigem quando eu falo medicamento, que dizem, não, Maria Amélia, isso não é um medicamento, isso é uma terapia genética, que é o Zolgensma, que hoje é a terapia mais cara em todo o mundo, não só no Brasil, que é para tratamento da atrofia medular espinhal, e que custa 12 milhões de reais, e é uma terapia que deve ser aplicada a uma criança, acho que nos primeiros anos ou nos primeiros meses de vida, não lembro agora até que data, que ele pode ser aplicado com chance de sucesso e que traria cura para o paciente. Ora, eu não consigo vislumbrar como, com racionalidade, defender que o sistema de saúde, por exemplo, o orçamento de um Estado, possa deslocar 12 milhões para tratamento apenas de uma pessoa, na compra de apenas um medicamento para uma única pessoa. Eu acho isso realmente um pouco fora da realidade, mas, enfim, certamente haverá pessoas que discordem, e com certeza esse é o teor, seria do voto do ministro Marco Aurélio. E a peculiaridade, por fim, do seu voto é essa questão da família solidária. Então, para analisar a capacidade financeira, que seria a incapacidade financeira, que seria o segundo requisito para a caracterização do direito subjetivo individual, ele analisa não apenas a situação do paciente, mas o dos demais membros da família solidária, aquela estabelecida, aquela ordem para se postular alimentos que está estabelecida no Código Civil. Então, cônjuges e companheiros é a primeira linha. Então, se a gente imaginar que uma ex-esposa que recebe alimentos, se ela postular um medicamento no judiciário, ela particularmente não tiver condições de financeiras de arcar com o custo, mas o Estado trouxer um dado e demonstrar que aquele ex-marido que paga alimentos a ela teria condições de arcar com o custo, então já afastaria ali o dever do Estado de fornecer aquele medicamento. E por aí vai, a gente poderia considerar outros exemplos, basta a gente se ater à ordem para postulação de alimentos que está no Código Civil. Então, a gente passaria pais e filhos, a análise da condição econômica dos pais, dos filhos, segue a ordem de ascendência conforme o grau.
Na falta de ascendentes, a obrigação passando para os descendentes, conforme a ordem de sucessão, e também entre os próprios irmãos. Então, todos esses comporiam a chamada família solidária, e que, demonstrada a capacidade econômica de ao menos um desses membros dessa família solidária, isso afastaria o dever do Estado de arcar com aquele medicamento. Essa, então, basicamente são as consequências da tese que está sendo, da redação sugerida pelo ministro Marco Aurélio. O segundo voto é do ministro Alexandre de Moraes. Basicamente, o voto dele no julgamento é um voto bem curto e se limita a essa redação que está aí na tela. Ele faz uma crítica à proposta do ministro Marco Aurélio, porque, segundo ele, a questão a crítica que ele faz é no decorrer do voto dele, não é na redação. Mas ele faz uma crítica porque essa questão da família solidária não teria sido fixada pelo plenário, então ele teria avançado na redação, na sua proposta de redação, para um item que não foi objeto de consenso no plenário, então ele exclui essa questão, e o texto que ele apresenta é esse. Na hipótese de pleito judicial de medicamentos não previstos em listas oficiais e ou protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, independentemente de seu alto custo, tá? A tutela judicial será excepcional e exigirá previamente, inclusive da análise da tutela de urgência, o cumprimento dos seguintes requisitos para determinar o fornecimento ou ressarcimento pela União. Então, vamos desmembrar um pouco a análise do texto que ele está propondo. Vamos começar por esse caput. Então, em primeiro lugar, a proposta dele ele procura se desvincular da questão do custo do medicamento, ou seja, ele está preocupado aqui em definir se existe o direito subjetivo individual àquela tecnologia de saúde que não está previsto, não está incorporado, tá? Isso independentemente do alto custo. Ou seja, se é um medicamento, se é uma tecnologia barata, se é uma tecnologia cara, não é isso que vai caracterizar a presença ou não do direito subjetivo individual, tá? Segundo lugar, ele deixa claro que essa tutela judicial tem que ser excepcional, não é a regra, tem que ser a exceção, tá? Via de regra, o que você tem que prestigiar é a escolha, é a decisão do gestor, no que diz respeito à formação do sistema de saúde e as prestações que são exigíveis face ao sistema de saúde. Sendo excepcional, essa decisão judicial exige o preenchimento de alguns requisitos. E ele reforça, inclusive na análise de tutela de urgência, ou seja, a análise desses requisitos que a gente vai passar a mencionar, ela deve ser verificada, inclusive, desde o início, para fins de análise da tutela de urgência. Então, não seria cabível conceder uma liminar determinando o fornecimento de um medicamento sem que o juiz analise a presença desses requisitos de que ele passa a tratar. Então, que requisitos seriam esses? Primeiro, a comprovação de hipossuficiência financeira do requerente. E vejam que aqui a hipossuficiência do requerente. Ele não está discutindo a condição de familiares próximos ou não. Ele aqui não usa da figura da família solidária. Em segundo lugar, existência de laudo médico comprovando a necessidade do medicamento. Que laudo médico? Do médico assistente do paciente? Não. Um laudo elaborado pelo perito de confiança do magistrado. Ou seja, já aí nós temos um primeiro fator, que é dificultador de uma concessão de uma liminar sem oitiva da parte contrária, porque pressupõe-se que o magistrado ouça o seu perito de confiança. Ele não pode se basear apenas no laudo do médico assistente. E tem que ser um laudo fundamentado na medicina baseada em evidências, expressão a qual nós já estamos bem
habituados a ouvir nas demandas de saúde, quem convive com as demandas da saúde, quem convive com o Comitê de Saúde, com as questões suscitadas pelo CNJ no Fórum da Saúde. Ou seja... Maria Amélia, deixa eu te pedir uma gentileza, travou o teu slide. Enquanto você estava falando, ele não estava... eu pedi a Paula já para tirar... Eu estou ainda no ministro Alexandre de Moraes. Não, ela derrubou aqui na tela. Se você acompanhar, ela derrubou. Você pode começar compartilhando de novo? Então, peraí, deixa eu sair. Deixa eu sair e voltar. Tentar voltar. Ele ficou só no primeiro, na realidade. Opa! Então não sei o que houve. Estou tentando botar... Está aparecendo? Tá sim. Está aparecendo. Então, vamos ver se ele vai andar daí por diante. Tá, okay. Então, voltando. Proposta do ministro Alexandre de Moraes. A gente estava no item B, sobre o laudo médico, que tem que ser elaborado por um perito da confiança do magistrado, não basta ser o laudo do médico assistente, e tem que ser um laudo fundamentado em medicina baseada em evidência, ou seja, tem que fazer referência a pesquisas, a publicações que tragam notícias de pesquisas relevantes para que embasem a noção de que aquele medicamento tem eficácia e segurança suficiente, há provas de eficácia e segurança suficiente desse medicamento para ser usado no tratamento daquele paciente. Mas não para por aí. Os requisitos que ele entende como necessários para essa intervenção judicial. Certificação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a CONITEC, tanto da inexistência de indeferimento da incorporação do medicamento pleiteado, quanto da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Ou seja, se estamos tratando de um medicamento que não está padronizado, para que a gente cogite da possibilidade do judiciário determinar aquele fornecimento pelo poder público, é essencial que aquele medicamento não tenha sido ainda submetido à análise de incorporação pela CONITEC, tá? Ou se foi submetido, ainda não há uma decisão final que tenha rechaçado, tenha negado a incorporação. Se já houver um posicionamento do gestor público, no caso, o gestor representado pela CONITEC, contrário à incorporação daquele medicamento, independentemente até de existir um laudo de um perito de confiança que comprove a necessidade desse medicamento, não se pode cogitar de uma decisão judicial que determine esse fornecimento. E não basta apenas analisar se já houve análise, já houve um pronunciamento da CONITEC a respeito da incorporação. É importante verificar também se não há alternativa terapêutica para o tratamento que esteja incorporada no SUS. Se houver alternativa terapêutica que ainda não tenha sido tentada no tratamento daquele paciente, também não será cabível a concessão de liminar ou mesmo a prolação final de sentença, obrigando o Estado, o poder público, a fornecer aquele medicamento. Por fim, e um requisito, talvez, eu acho, mais difícil, ou pelo menos que vai demandar mais tempo dentro do processo, é um atestado emitido pela CONITEC que afirme a eficácia, segurança e efetividade do medicamento para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde do requerente. O que tem que ser fornecido no máximo em 180 dias. Acho muito difícil, acho praticamente inexequível esse requisito. Resultará, se adotada essa tese, praticamente um indeferimento geral, porque não só o prazo estabelecido para a CONITEC, como também a própria viabilidade da CONITEC, de uma forma geral, sobretudo se a gente, quanto mais complexa
a tecnologia que se está pleiteando, que ela faça essa análise, consiga fazer essa análise nesse prazo, apenas para atender o juízo. Mas veja que o que se busca desse atestado da Conitec, ele se limita à questão de eficácia, segurança e efetividade do medicamento. Não se cogita, então, não se exige uma análise da relação custo-efetividade, tá? Que é normalmente um quesito que é analisado pela Conitec para fins de incorporação. E aqui eu acho o argumento do ministro Alexandre de Moraes um pouco justamente complicado de se adotar. Por que não se exige a análise do binômio custo-efetividade? Porque justamente, no argumento dele, não se trata de incorporação genérica do medicamento ao sistema de saúde. E justamente isso é o argumento que, para os sanitaristas, consiste na maior crítica da intervenção judicial em políticas públicas sanitárias. É o caráter de iniquidade ou de agravamento da iniquidade dentro do sistema que a decisão judicial traz. Porque a decisão judicial, quando a gente está tratando de ações individuais, tá, que são limitadas, portanto, à microjustiça, que é a justiça do caso individual, concreto, você não está vendo o sistema como um todo, não está atentando para o caráter coletivo ou as consequências coletivas que aquela decisão trará. E esse é o maior argumento de iniquidade que se suscita em relação às ações individuais de saúde. E ele justamente calca seu argumento, ou sua redação, justamente, então a gente pode deixar essa análise do custo e efetividade de lado, a gente não precisa se preocupar com isso para caracterizar o direito subjetivo, porque justamente a gente não está tratando aqui de incorporação do medicamento ao sistema, a gente só está tratando do caso individual, então a gente não tem que se preocupar. Quando é justamente o contrário, eu acho que a gente tem que pensar, se estamos tratando de um sistema universal de saúde, a gente tem que ter, sim, a preocupação com os efeitos coletivos que aquela decisão vai trazer. Então, a gente passa agora... Mudou para vocês a tela? Não, ela congela. Pois é, engraçado. Mudou para vocês a tela? Não, continua travada. Pois é. Então, eu vou sair de novo, tá? É curioso, porque mais cedo estava dando tudo certo no teste que foi feito. A gente vai passar agora para a redação proposta pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Apareceu a proposta dele? Apareceu. Tá. A gente vai ter eu vou ficar só nesse slide, porque vai ser... para não ter que... Só tem mais 2 slides depois desse, então, para a gente não ficar saindo a toda hora, vamos ficar apenas nesse. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele está muito à vontade no julgamento desse tema. Por que ele está à vontade? Porque antes mesmo dele ser ministro do Supremo, ele já tinha escrito pelo menos 2 artigos a respeito da questão dos parâmetros objetivos de intervenção judicial em ações de saúde. Ele tem um artigo excelente, que eu até na minha dissertação de mestrado eu mencionei, não lembro agora, peço perdão por não ter feito essa anotação, mas não lembro agora qual foi a publicação, mas ele tem justamente um artigo muito bom em que ele trata dos requisitos necessários para que existisse o direito subjetivo e, portanto, o judiciário estivesse legitimado a proferir decisões e fixando a obrigação do Estado ao fornecimento do medicamento. Então, qual é o voto que ele deu, e eu, pelo menos até agora, claro que o julgamento ainda se está colhendo novas propostas, né? A gente aguarda a redação a ser sugerida pelo ministro Gilmar, e depois da vista dele os demais que votarão, mas
por hora, eu diria que o voto dele é, de longe, o melhor tecnicamente, analisa todos os aspectos necessários a respeito da análise do direito subjetivo à saúde individual e também do impacto das decisões judiciais nessa área. A redação que ele propõe é essa que os senhores estão vendo, o Estado não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamento não incorporado pelo SUS, independentemente de custo, salvo hipóteses excepcionais em que preenchidos 5 requisitos. Então, vamos começar daqui a análise, fracionando, de novo, como a gente fez com a proposta do ministro Alexandre Moraes. Para começar, os dois têm uma proposta muito similar, no sentido de que o direito subjetivo a fornecimento do medicamento, o direito individual, tem que ser analisado independentemente da questão do custo. Então, saber se o direito subjetivo individual se caracteriza é algo que não passa necessariamente pelo custo do medicamento. A gente tem que analisar, eles focam muito na questão da incorporação ou não incorporação do medicamento e em que medida não incorporado ele pode ser obrigado a fornecer. Mas o custo não é em si um fator de definição do direito subjetivo. Tá? Então, a regra é que o Estado não pode ser obrigado a fornecer algo que não seja padronizado. Então, o judiciário deve prestigiar as escolhas do gestor público. Em que condições o judiciário vai reconhecer o direito subjetivo individual, independentemente da escolha do gestor público? Bom, os requisitos passam a ser esses. Primeiro, a incapacidade financeira para arcar com o custo desse medicamento. E essa incapacidade também o ministro Roberto Barroso, no seu voto, deixa bem claro que é a incapacidade analisada do paciente, do usuário que está vindo pleitear. Ele não faz qualquer referência ao grupo familiar, família solidária. A ótica tem que ser a do usuário que está vindo pleitear aquela tecnologia. Segundo, da mesma forma como o ministro Alexandre Moraes, na sua redação, também propõe, tem que haver a demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou de uma decisão expressa, ou seja, que não tenha sido ainda objeto de análise pela Conitec a proposta de incorporação. E aqui eu faço menção de que esse já era um critério, um parâmetro apresentado pelo ministro Gilmar Mendes lá atrás, na suspensão de tutela antecipada 175, que é um dos primeiros julgados proferidos após a audiência pública de 2009, que foi uma audiência convocada justamente para se analisar os parâmetros objetivos de intervenção judicial em políticas públicas sanitárias. Após aquela audiência, vieram as primeiras decisões e, notadamente, a STA 175 é até hoje a principal fonte de parâmetros de intervenção do judiciário. E ali, o ministro Gilmar já dizia que, onde houver a opção da não incorporação, nós não estamos diante de uma omissão do poder público. Existe ali uma escolha expressa do poder público de não incorporar aquele medicamento. E, diante dessa escolha expressa na formação da política pública, o judiciário ele tem que respeitar essa escolha e não pode, até porque ele padece de um déficit institucional, que é a falta de qualificação, de formação técnica do magistrado de analisar esse tipo de pedido. Né? Nós realmente não temos essa formação, a formação necessária para analisar os aspectos de ciência médica relacionados ao medicamento e também de medicina coletiva, quando a gente está tratando da formação de um plano, de uma política de saúde. Né? Ou seja, onde já tiver sido analisado o pedido de incorporação do medicamento e tiver sido expressamente rejeitado pelo poder público, a gente nem passa para a análise dos requisitos seguintes,
se já tiver havido essa rejeição expressa, não será possível caracterizar o direito subjetivo ao medicamento. Terceiro requisito, tá? Se não houve apreciação, não foi submetida a apreciação da Conitec a incorporação daquela tecnologia, a gente passa para a terceira ordem de análise, que é a relação da existência ou não de alternativa terapêutica para tratamento do indivíduo no SUS. Se houver alternativa terapêutica, que não tenha sido previamente exaurida pelo paciente, ou a qual ele não tenha manifestado uma resistência, que ela seja, nenhuma prova de que ela seja inadequada ao tratamento daquele paciente, então, havendo essa alternativa terapêutica, nós também não podemos caracterizar o direito subjetivo ao medicamento. Agora, se não há substituto terapêutico incorporado, aí a gente passa para o quarto nível de análise, que é com relação à comprovação de eficácia do medicamento, também, novamente, à luz da medicina baseada em evidência. Então, nós só entramos nessa análise, a gente só faz essa perquisição, exauridos os requisitos anteriores. E, por fim, um item que é muito interessante na proposta de tese dele, e que vai resolver também grande parte hoje de uma divisão que existe eu acho que ainda existe, apesar até mesmo da tese 793, que é a necessidade da presença da União Federal no foco passivo. Até uma vez fixado isso, se essa redação for adotada, vamos ter uma tese do STJ que vai ser automaticamente afastada, que é a tese que admite a propositura que o usuário pode escolher em face de quem vai propor a ação. Nesse julgado, caminha-se, no julgamento desse precedente, desse Linde case, caminha-se para fixar o entendimento de que, se estamos tratando de uma tecnologia não incorporada ao SUS, a União Federal é parte necessária nessa demanda, porque compete ao Ministério da Saúde, através, primeiro, da Conitec, que é vinculada ao Ministério da Saúde, que vai fazer o parecer recomendando ou não a incorporação, e depois o ministro, se vai endossar essa incorporação ou não através da portaria. O fato é que a União Federal é que define, no final das contas, a questão da incorporação. Então, ela é parte necessária. Então, como consequência desse requisito, o que a gente vai ter é que toda vez que nós estivermos diante de uma demanda em face do SUS, de uma tecnologia não incorporada, essa demanda nunca poderá ser proposta na Justiça do Estado, porque a União Federal será uma parte necessária. Então, veja que se essa tese for adotada, a gente vai ter um deslocamento grande de demandas. Pelo menos eu vejo aqui no Rio de Janeiro, não sei como é que é aí no Pará, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem ainda um quantitativo enorme de demandas por medicamentos não incorporados, que são movidas em face apenas do Estado ou do município e que, portanto, ficam lá na Justiça do Estado. Tá? Então, isso vai trazer um grande número de demandas para a Justiça Federal. É uma consequência inequívoca da adoção dessa redação. Tá? E ele traz mais. Tá? Eu acho interessante esse parâmetro procedimental, como ele chama, como o ministro Barroso chama, que é a questão do diálogo interinstitucional entre o Poder Judiciário e quem tem a expertise técnica na área da saúde, para a aferição desses aspectos técnicos que nós já mencionamos. Então, é necessário que o Judiciário sempre ouça alguém ou algum setor com expertise técnica para analisar esses requisitos à luz da medicina baseada em evidência. E mais, esse diálogo, na proposta do ministro Barroso, ele tem que estar presente antes
da decisão liminar, antes da sentença, e esse diálogo tem que se manter mesmo após, para fins de acompanhamento da execução ou da execuibilidade daquela decisão. Tá? Esse diálogo tem que se permanecer presente. O ministro, assim, para além da redação que a gente destrinchou aqui, ou tentou destrinchar, eu recomendo, de toda forma, a análise do voto do ministro Roberto Barroso, que porque faz uma autocrítica do judiciário extremamente pertinente, e eu acho que todo magistrado deveria ler esse voto. Ele faz uma crítica ao que ele chama de judicialização excessiva, tá? Menciona a proliferação de decisões extravagantes ou emocionais, tá? E é verdade, eu conheço diversos julgadores que até hoje afirmam que não querem que o paciente morra na mão dele, então por isso saem definindo liminares, quando a gente muitas vezes perde de vista que ao decidir por conceder uma liminar, uma sentença, um medicamento de elevado custo e inviabilizar outras políticas sanitárias, a gente também está determinando talvez a morte de outras pessoas, pela ausência do recurso, manter aquele serviço ou de garantir aquele medicamento. Então, ele tem toda a razão quando ele menciona a proliferação de decisões extravagantes ou emocionais e muitas vezes irrazoáveis. Por que ele diz irrazoáveis? Porque são decisões que determinam o fornecimento de medicamentos de eficácia duvidosa. Tá? Então, ele conclama a todos que é preciso, e aí eu abro aspas e transcrevo, desjudicializar o debate sobre a saúde. O locus desse debate não é o Poder Judiciário. Tá? Não é aqui que se deve estar discutindo política pública de saúde. Tá? Esse não é o locus adequado para isso. O judiciário ele padece de um déficit de capacidade técnica, porque ele não domina esse tema, e também um déficit de legitimação democrática. Nós não temos a legitimação democrática para fazer escolhas alocativas de recursos orçamentários. Tá? Então, isso, e realmente nós não fazemos. Eu tenho ultimamente, porque a gente vai amadurecendo, eu já sou juíza, já lido com demandas de saúde há um bom tempo, posso dizer com tranquilidade que eu, já desde o início, quando eu achava que devia dizer não, eu já dizia não, eu sempre tive essa consciência de que, ao dizer sim, a gente pode estar determinando também a morte de outras pessoas em outras pontas, mas eu era, vamos dizer, compreensiva, compreensiva, mas eu já deferi mais liminares concedendo medicamentos, hoje eu sou muito mais rigorosa nessa análise da concessão de tecnologias não incorporadas. E nas ações coletivas, eu sempre tenho uma preocupação muito grande, e essa preocupação surgiu, e eu devo dizer daí a importância do Comitê da Saúde, e conclamo todos os juízes de competência para, de alguma forma, conviver, de alguma forma, participar dos debates que são feitos no âmbito dos seus comitês de saúde, porque esse debate é sempre muito rico, ele traz muito conhecimento para a gente, traz uma experiência muito grande, e uma visão ao ter contato com os gestores de saúde, com a academia, com os conselhos regionais, com essa pluralidade de visão, a gente consegue ter uma visão não da árvore, que é aquela ação que está submetida a nós para julgar, mas uma visão da floresta, tanto maior quanto a gente possa ter. Porque hoje, nas ações coletivas, por exemplo, eu me preocupo sempre em estudar, e existem diversos sites que a gente pode fazer essa pesquisa hoje, dentro até do site do Senado, em olhar quais foram as escolhas alocativas feitas
pelo poder público, por aquele que foi eleito pelo povo para fazer o orçamento, tanto o legislativo quanto o executivo. Porque ali nós temos as escolhas, as prioridades que foram estabelecidas por aquele que detém a legitimidade democrática. Então, e eu já fiz sentença em ação coletiva nesse sentido, de observar. Teve até uma ação muito interessante que foi proposta pelas defensorias públicas, Estado e Federal, que se uniram, e sobre a fila da cirurgia cardíaca infantil. E eu fui olhar e vi que realmente a questão da política nacional, agora esqueci, que era justamente a política nacional para o enfrentamento dos problemas cardíacos infantis, ela constava ali verba específica para enfrentamento, para essa política. Então, você vê que o cuidado com o neonatal e que sofria de problemas cardíacos foi uma escolha do gestor, foi uma escolha democrática na construção do orçamento, e isso me deu muito mais tranquilidade para determinar o cumprimento do orçamento. Eu já não estava mais tratando já não se tratava ali naquela ação e naquela decisão de me substituir ao gestor público e fazer outras escolhas no lugar dele de como deve ser feita a despesa pública e que escolhas devem ser feitas, mas se tratava ali de determinar o cumprimento de um orçamento, a execução de uma política adotada expressamente pelo gestor público. Então, quanto mais a gente tiver esse tipo de preocupação, eu acho que mais legítima se torna a decisão judicial. Agora, para fazer esse tipo de decisão, até curso eu fiz para aprender a lidar com essas ferramentas de pesquisa do orçamento público. Quer dizer, então a gente tem que investir muito, desembargador, nas escolas de magistratura, e as escolas elas têm que ter realmente uma visão das disciplinas e dos cursos que vão fornecer, para além daquela visão imediata que muitas vezes a gente está apegado sobre o que o juiz deve ter de curso na sua escola de magistratura ou não. A gente tem que realmente abrir a visão e sobre todas essas demandas que são de intervenção em políticas públicas sociais. A visão do magistrado tem que ser muito, muito mais ampla, tem que estar voltada para outros requisitos que não apenas a interpretação da lei, da redação estrita da norma, do direito, da Constituição, né? Essas são basicamente as observações do ministro. Eu vou interromper agora o compartilhamento, tá? Porque eu não vou conseguir mesmo passar as demais. Eram só 2 slides que ficaram faltando passar, mas basicamente foi aquilo que eu expus aqui aos senhores. Então, espero de alguma forma ter trazido alguma notícia nova, algo de novo para os senhores que tenha sido útil, que as minhas opiniões não tenham chocado demais os senhores, porque hoje eu tenho uma opinião muito mais restritiva à intervenção judicial em políticas de saúde do que eu tinha no início da minha vida profissional. E, enfim, fico aqui à disposição de todos, na medida. Não me sinto uma teórica. O grande teórico aqui, eu diria que é o Homero. Eu não sou uma grande teórica, eu sou muito mais de botar a mão na massa e ver os aspectos práticos e objetivos da questão, que pese o meu mestrado tenha sido justamente intervenção judicial em políticas públicas. E me ponho aqui à disposição dos senhores para perguntas, se tiverem, espero poder respondê-las adequadamente. Obrigada a todos pela atenção. Obrigado. Nadine? Pois não, doutor Homero? Palavra com você de novo. O que eu gostaria de fazer, prestar alguma consideração, eu posso?
Eu vou fazer uma ponderação muito breve aqui para a minha colega, mais uma provocação do que uma ponderação. Mas não sem antes, Maria Amélia, te dar uma notícia. Você não está apenas dialogando com Belém do Pará, tá? Nós estamos aqui dialogando com São Paulo, com Maceió, com Manaus, com Araguaína, com Franca, com Rio de Janeiro, claro, seus colegas estão nos vendo também, com Brasília, com Várzea Grande, com Juiz de Fora e com Boa Vista. Ou seja, estamos praticamente... conseguiram realizar um evento que suscitou tanto interesse dos colegas, né? Parabéns. Imagina, isso aí é o brilho do palestrante, é isso que atrai efetivamente, né? Temos aqui alguns colegas que estão participando ativamente conosco aqui no chat também, Andréa Bispo, que está à frente também de uma das varas de saúde, né, do Juizado Especial, Lorman, meu colega lá de Coraci, Carmen, César, Pucci, Fábio Povo, Giordano, o Rendel, o Wallace. Olha a situação, tem que falar para um público qualificado desse, gente. Olha. Pronto, você imagina, né? Você imagina o que é isso. Maria Amélia, eu queria te fazer uma provocação, minha colega. É uma coisa que me afligiu muito antes de eu deixar o comitê, a representação do Judiciário Estadual aqui no Comitê Estadual de Saúde aqui no Pará. Eu acho que parece assim que o tema 6 parece aquela banana que a gente comprou, esqueceu de comer e acabou ficando meio pretinha, assim, já não está mais dando vontade da gente descascar essa banana aí, tá? Por que eu estou te falando isso? Me parece, sob algum aspecto, que o Supremo Tribunal Federal ele avançou um pouquinho mais na gestão dos precedentes e ele deu uma rasteira no tema 6 quando ele edificou, aliás, quando ele julgou os embargos de declaração para formatar a tese do 793. Porque, assim, o que o tema 6, o 500 e o 793 têm em comum? Os três falam sobre medicamentos, né? Sim. Eu acho que é o nó górdio da judicialização no Brasil, é medicamento. Embora eu deva te falar, já tinha te falado isso em São Paulo numa outra oportunidade, que o maior número de demandas judiciais que nós temos aqui no nosso estado, no Pará, é demanda por leitos clínicos, leitos de UTI, procedimentos cirúrgicos, não é necessariamente medicamento. Digamos assim, o que nos qualifica aqui no estado do Pará não é demanda por medicamentos de alto custo. O que nós temos aqui é majoritariamente o número de políticas públicas inadimplidas. Ok, mas o tema 6.500 e o 793 tratam de pedidos de medicamento que foram desembocar no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo pudesse, na construção da sua jurisprudência vinculante, responder aquelas 3 perguntinhas que o desembargador Leonardo leu um pouquinho mais cedo quando ele apresentou. O que a gente pode pedir, em que circunstâncias a gente pede e contra quem a gente pede. O 793, pelo voto do ministro Fachin, ele deu um pulo digno de ganhar uma medalha olímpica, porque ele disse, apesar de eu estar discutindo o fornecimento de medicamento, eu vou falar na tese em dispensação de tecnologia. Não é? E o medicamento, dentro das políticas públicas do SUS, ele vai ser uma espécie do gênero tecnologia. Então, a gente não está falando no 793 só de medicamento. A gente está falando de uma cirurgia, de um determinado procedimento, né? De um insumo. Eu te pergunto, até que ponto, a partir dessa construção do 793, até que ponto você acha que o tema 6 acaba que ficou defasado nesse atraso de apresentação da tese dele? Olha, eu não acho que tenha ficado defasado, não, dependendo da redação que vier a ser atribuída. Por quê? Como o desembargador, eu acho que ele resumiu bem, né? Um vai dizer o que pode ser dado, o que pode ser pedido, o outro vai dizer a quem pedir, quem deve fornecer, né? O terceiro, como pedir. Então, o que a gente tem aqui? Por exemplo, o 500, ele trata basicamente de medicamento experimental. Então, a gente já foca o 500 apenas na questão do medicamento experimental. Que, vejam, porque a gente tinha a SPA 175, que estabelecia parâmetros objetivos de intervenção judiciária em políticas públicas sanitárias, mas para tudo havia um mas. Não pode isso, mas se não tiver alternativa, não pode isso, mas se tiver alguma prova da eficácia, pode postular. Então, sempre começava com um não, mais um.
as exceções que permitiam, então, você postular aquelas diversas hipóteses de tecnologia. As teses, essas propostas de tese vieram, e a jurisprudência caminhando, sempre no sentido de estreitar a atuação do judiciário, delimitando de uma forma mais restrita aquilo que a STA 175 teria deixado mais em aberto, né? Então, a gente tem a 500, que trata dos medicamentos experimentais, a gente tem a 793, e eu coloco a 793 tratando aqui, basicamente, de quem é obrigado a fornecer. E se aquele obrigado a fornecer, a questão da solidariedade, como encarar a solidariedade entre os entes políticos e a existência, que eu acho era algo que precisava começar a ser dito, e até outro dia eu estava até fazendo esse comentário com o colega, até hoje, os colegas, mesmo quando chegam na sentença e no curso da ação definem na sua cabeça, não, quem era obrigado a dar essa prestação não é o Estado, é quem eu obriguei ali na liminar, mas sim a União, quando chega na sentença, todo mundo se esquece de determinar a obrigação de ressarcimento. E a verdade é que sem o título judicial, não ressarce. Não ressarce. Então, você vai ter tido uma liminar que obrigou um município a arcar com um medicamento que não é da atenção básica, por exemplo, que não lhe competiria fornecer, mas de cara obrigaram o município a fornecer numa liminar. Quando chega na sentença, no curso do processo, o juiz amadurece o seu entendimento na sentença que obriga a União, um medicamento não padronizado, ou o Estado, porque descobriu que aquele medicamento é componente especializado, é CEAF, ele condena, direciona, mas esquece de determinar o ressarcimento daquele que ficou meses arcando com aquela despesa. E não vai conseguir se ressarcir no SUS, porque não tem o título judicial. Enfim, então eu acho que as decisões vão se complementar. Veja aqui, as melhores redações aqui, a gente até agora não tem ainda na redação final do tema C, né? Elas têm uma preocupação de definir, mesmo a do ministro Marco Aurélio, na verdade, ainda que, a meu ver, não seja a melhor redação, mas elas estão se preocupando em definir o que é necessário para caracterizar a presença do direito subjetivo àquela prestação. Existe direito subjetivo ao medicamento não incorporado? Se existe, em que condições esse direito subjetivo existe? Né? Quais são as balizas desse direito subjetivo? Quais são os requisitos para caracterizar a presença desse direito subjetivo individual? Então, eu acho que, no final das contas, tudo se complementa. O que não vai dar para complementar, para conviver, vai ser a tese 686 do STJ. Essa sim. Porque se prevalecer tanto a redação sugerida pelo ministro Barroso, como também a do ministro Moraes, se eu não me engano, ele também fala em União Federal, então ele também determina isso como obrigação da União Federal, aí não vai dar para manter-se a tese 686. Porque o que diz a tese 686 do STJ? Eu vou ler para os senhores. O chamamento ao processo da União, com base no artigo 77, inciso 3 do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviço de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado ou por obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. Se uma dessas, sobretudo se uma dessas duas teses, que expressa a menção à União Federal, se uma dessas duas for acolhida, não vai ter como subsistir essa tese 686 do STJ. Essa, sim, a meu ver, não tem como, ela vai ceder, e como é uma questão de caráter constitucional, não há dúvida que a tese do STJ cede à redação que o Supremo vier a fixar. Não sei se você concorda comigo, né? Concordo. Eu te confesso que eu acho um pouco já superado o tema 6. Eu acho que passou da hora da publicação da tese. Acho que, apesar de que eu já ouvi comentários, por uma questão ética, eu não vou dizer aonde nem de quem, mas já de reformulação do 793, tá? E assim, Maria Amélia, eu vou te fazer agora uma última pergunta, uma última ponderação.
que eu não faria a qualquer outra pessoa daquele grupo do comitê, que eu gosto muito de dialogar contigo mesmo, que nem sempre a gente entre em consenso. Pergunta, porque nós tivemos um curso de judicialização da saúde há pouquíssimo tempo aqui na Escola Judicial, tá? Lotado de magistrados, e foi uma pergunta comum entre os colegas que estavam no curso. Eu vou fazer a pergunta exatamente como eles fizeram para mim, eu vou passar a bola para você. Abra o seu coração e me responda uma coisa. A Justiça Federal está pronta para efetivamente enfrentar o 793 a partir do momento que o judiciário brasileiro se aperceber de uma forma mais intensa do que se determinou ali em regra de competência, ou seja, o que é tecnologia não incorporada tem que necessariamente ser discutido na Justiça Federal. O que você acha? Vou te falar, eu não sei se tem gente do Rio de Janeiro aí, talvez eu seja malhada na cruz, estou preparada para ser malhada na cruz aqui. Mas, assim, eu posso falar, assim, basicamente da minha vivência, que é local. Claro, eu sei uma ou outra noção do que acontece nos outros estados a partir dessa rica convivência que a gente tem, sobretudo, nos encontros dos comitês. Mas eu digo a você, eu acho que a Justiça Federal ela está preparada em termos de maturidade com relação ao enfrentamento desse debate, porque a gente pode pegar a tua pergunta e analisar sobre dois aspectos. Se ela está habilitada materialmente a receber o contingente de ações que vão vir a partir daí, tá? Concordo com você, isso é importante. Nós temos condições de receber o contingente de ações que vão vir dos juizados especiais estaduais, porque os juizados especiais fazendários, porque a Justiça do Estado do Rio de Janeiro tem o juizado fazendário que já recebe um quantitativo de demandas de medicamentos. As ações que vão vir das varas de fazenda pública do Estado, aquelas que não são do juizado lá, que são propostas em razão do valor da causa na vara comum, a vara de fazenda pública lá, em face do Estado. Então, isso é um aspecto a enfrentar, tá? Que é a condição material de receber esse contingente de ação. O outro aspecto é a Justiça Federal está preparada para discutir de forma madura esse tipo de debate. Aí eu vou dizer para você que estamos mais preparados que a Justiça do Estado, e aqui eu vou receber pedra na cruz. Se tiver algum colega do Estado aí, desculpa, mas é o meu entendimento. Estamos sim, porque eu vejo, e da minha conversa com os colegas do Estado, por exemplo, assim, a nossa escola de magistratura faz muito mais cursos sobre direito sanitário do que na escola estadual, tá? Nós temos aqui experiências no que diz respeito, voltadas especificamente para que demonstram uma preocupação com essas ações de saúde, que eu não vejo no Estado, tá? Seja de criação. O Estado aqui do Rio de Janeiro, a Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tem o grande, inegável mérito, que nunca pode ser esquecido e tem que ser sempre louvado, que é a criação do NAT. O NAT é hoje algo que está espraiado em todo o país e que nasceu no Rio de Janeiro, nasceu no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tá? Então, só por isso, o Poder Judiciário Estadual já merece todas as louras, entendeu? Que foi a criação dessa experiência, que é uma experiência de diálogo interinstitucional, que é uma experiência de reverenciar o aspecto técnico da demanda. Então, só por isso, ele já merece todos os elogios, o Judiciário Estadual, né? Tanto que veio a ser citado na RSTA 175, o ministro Gilmar Mendes, ele cita isso como algo que deve ser feito, uma experiência que deve ser feita nos demais judiciários. O CNJ abraçou e hoje o Judiciário impõe, consta de resolução do CNJ, a obrigar todos os tribunais que têm competência em saúde a ter um NAT-JUS.
né? Então, vejam o valor dessa experiência. Bom, tudo bem. Mas, desde então, o que se fez ali para aprimorar as discussões nas demandas dessa natureza? Eu não vi muito. Até onde eu sei, até há pouco tempo atrás, não sei se a escola já mudou, mas nós temos no programa da Escola Nacional, da ENFAM, a ENFAM obriga que todas as escolas, no seu curso introdutório dos magistrados, abordem o direito sanitário, é programa obrigatório do curso de introdução de magistrados imposto pela Escola Nacional, e a escola estadual aqui não tinha direito sanitário na sua programação no curso de introdução aos magistrados. Até há pouco tempo não tinha, que eu sei. Então, não sei se já reformulou agora, não posso falar pelos últimos meses, mas até há pouco tempo não tinha, eu sei que não tinha. Tá? Então, assim, nós estamos... a Justiça Estadual tem tirando o aspecto do direito penal, o fato é que prevalece na Justiça Estadual, toda a Justiça Estadual, sobretudo as demandas de direito privado. É para lá que o consumidor vai, né? Via de regra, em todas as suas demandas. O cidadão, a justiça do cidadão no dia a dia é a justiça estadual, as questões do dia a dia, questões de direito de família, orfanológico, contratos em geral, é para lá que o cidadão vai, entendeu? Mas a Justiça Federal ela está muito mais habituada a discutir o direito público. Porque esse é o nosso dia a dia. E talvez a gente peque um pouco quando a gente tem que analisar o direito privado estritamente. Mas, enfim, hoje eu vejo, pelo menos na realidade do Rio de Janeiro, tá? A Justiça Federal hoje tem uma preocupação muito grande com a formação do magistrado no que diz respeito ao direito sanitário, tem uma preocupação muito grande de criar ferramentas que facilitem o trabalho do juiz federal no que diz respeito nessas demandas. Eu vou citar uma experiência, claro, essa experiência agora está debilitada, fragilizada por questões públicas, porque a gente está sujeito mesmo nas alternâncias de poder a problemas de continuidade, né? Mas nós, por exemplo, temos aqui essa experiência do grupo de WhatsApp. Eu criei um grupo de WhatsApp de magistrados com reguladores. Para quê? Para que chegou um pedido de internação, o juiz tinha como obter de imediato informações sobre a situação daquele paciente, se ele já está regulado, se ele não está regulado, a disponibilidade de vaga, para que ele pudesse apreciar a liminar rapidamente. Porque aqui, por exemplo, a nossa consulta ao NAT, o NAT tem, por força de acordo de cooperação, até 72 horas para responder a consulta. Tá? Isso, para um pedido de internação, pode representar a morte do paciente. A resposta tem que ser mais rápida. Daí a criação do grupo de WhatsApp, que está agora meio desativado. Por quê? Porque a gente passou a ter uma situação política de uns tempos para cá, para além da questão da pandemia. O Rio de Janeiro passou por uma questão política de impeachment de governador, de prefeito que foi preso no final de mandato, uma desarticulação total do serviço de saúde em todos os níveis que vocês possam imaginar. E aí veio a pandemia, essa experiência está um pouco fragilizada, mas ela foi excelente. Foi uma ferramenta que o juiz ia lá e perguntava, o juiz ou o assessor, com os dados daquele paciente, ele está regulado? Não, olha só, aí vinha o regulador e dizia, não, ele já está regulado, ele já está com a consulta, com oncologia marcada, mas não é isso que está sendo dito na inicial, entendeu? Então, o juiz tinha muito mais tranquilidade para decidir. Então, aqui a gente está sempre buscando essas ferramentas e buscando os cursos. Até nós tivemos um curso com acordo de cooperação com a Fiocruz, que eu fizemos no ano passado, sofreu um pouco tendo em vista a pandemia, porque ele foi criado para ser num formato, acabou sendo prejudicado pela pandemia. Eu tive que remodelar todo o curso de uma forma muito rápida, mas conseguimos fazer esse curso. E agora, com essa expertise, esse jogo de cintura que a gente adquiriu para fazer o curso assim,
a gente pretende manter desse formato que foi feito, que ele é online, e vamos tentar fazer para o ano que vem, e a minha intenção, inclusive, é oferecer vagas desse curso para outros tribunais. Então, quem sabe o Pará, se eu conseguir, vamos ver se a gente consegue renovar o curso, e aí, com isso, ampliar, oferecer para outros tribunais essas vagas também, não só o Rio de Janeiro, não só o Judiciário Federal do Rio de Janeiro. Que foi um curso excelente, foi dado pela Fiocruz. Então, assim, eu acho, sim, vou finalizando a tua resposta, acho que o Judiciário Federal, do ponto de vista de preparo, de formação para enfrentar esse tipo de demanda, ele está, sim, muito bem preparado para receber essas demandas, tá? E com relação ao aspecto material, recentemente nós já implementamos aqui, nós já temos implementado aqui o CESOL, bom, no Rio de Janeiro a gente tem essa experiência também que está sendo outra experiência que eu tenho elogiar, que o TJ do Rio de Janeiro também participou em alguma medida dela, que é a criação do Centro de Resolução de Litígios da Saúde, Central de Resolução de Litígios da Saúde, que faz a mediação. E houve uma redução de cerca de 70% das ações propostas na época no Judiciário, quando começou a funcionar essa Central de Resolução de Litígios da Saúde. Então, em termos de litígios individuais, houve uma redução muito grande, porque houve essa experiência de mediação e que funciona muitíssimo bem. Tá? E impacta também na Justiça Federal essa experiência, tá? Com redução. E nós vamos implementar, já está no papel, e vamos criar esse ano o Sejusc Saúde, que vai se voltar para as ações coletivas de saúde. E mais, a gente vai atender não só os juízes do interior, que eles vão poder encaminhar para o Sejusc as ações coletivas de saúde, que eles para aproveitar a expertise daqueles magistrados que vão estar no Sejusc. O Sejusc ele vai ter também uma atuação proativa. Em que eu digo que essa atuação vai ser proativa? A gente não vai ficar só recebendo demanda que o colega quiser mandar para a gente tentar fazer a conciliação, não. A gente vai, em atuação conjunta com o Centro de Inteligência Local, acompanhar a evolução de demandas individuais de saúde. E uma vez verificado um aumento, um surgimento de um tipo de demanda, vamos dizer assim, surgiu um medicamento, o Romero sabe bem o que eu estou falando, que isso é muito comum. De repente começa a surgir um número X de demandas vendo um determinado medicamento. A gente já sabe que tem um laboratório por trás, que tem um escritório de advocacia por trás, que tem uma associação de pacientes por trás disso. Então, começa a surgir, a gente fica, o Centro de Inteligência acompanha a evolução dessas demandas individuais, a gente já atento a isso, já chama para o diálogo os atores dessa possível judicialização para evitar uma futura ação coletiva, quem sabe, se chegando a um acordo, tá? Sobre aquela tecnologia, já fixar um termo de ajustamento de conduta. Com isso, você evita uma ação coletiva futura e você também vai, talvez, dependendo, se a gente chegar a acordo, evitar novas ações individuais. Então, assim, voltando à pergunta original, Rio de Janeiro, a Justiça Federal no Rio de Janeiro está preparada para receber essas demandas? Acho que sim. Eu não tenho noção de números, tá? Então, a Maria Amélia está falando sem saber número. Não sei o impacto de números, tá? Mas eu acho que nós temos, a priori, eu diria que nós temos condições, sim. Legal. Antes de eu encerrar e devolver aqui a palavra para a Nadine, eu tenho uma perguntinha que eu já sei a resposta, porque nós dois já conversamos sobre isso no grupo do Fórum de Apoio do Covid. Desembargador, o grupo de tutores da Infam ficou tão unido depois digamos assim, da pior fase, né, que nós passamos ano passado, que ele não se desfez. Até hoje, colegas do Brasil inteiro que atuaram como tutores da Escola Nacional de Formação continuam dialogando sobre os mais diversos temas, sobre tudo, sobre filosofia, sobre direito sanitário, sobre tudo. E a Natasha está fazendo uma pergunta aqui, Maria Amélia, que você já respondeu, acho que há 2 semanas atrás, salvo engano. A pergunta dela é a seguinte. Vamos lá.
As decisões proferidas em ações que pleiteiam a aplicação da terceira dose de vacina contra a Covid, sob a alegação de que a parte interessada, né, não produziu uma resposta imunológica adequada após ter tomado 2 doses do imunizante, devem levar em consideração o tema 6 do STF e mais, de quem seria a competência para processar e julgar a ação. Ou seja, ela quer saber se inclui aí como alto custo isso, e se a competência poderia ficar com a Justiça Estadual, já que a federal seria subsidiária, né? Residual. Olha, quando a gente está falando de terceira dose de vacina, a gente está falando de Programa Nacional de Imunização. Né? O Programa Nacional de Imunização, ele é desenhado pelo Ministério da Saúde. É o Ministério da Saúde que vai decidir sobre a incorporação do Ministério da Saúde, englobando o Conitec, englobando a Anvisa. Então, é ele que vai decidir sobre se uma vacina é incorporada, se uma vacina é registrada no Brasil, em sendo registrada, se ela vai ser incorporada ao Programa Nacional de Imunização e, uma vez incorporada, como ela vai ser aplicada. Tá? Qual é a ordem de prioridades para uma imunização, no caso? Quantas doses são necessárias para cada vacina? Com que espaço, com que periodicidade? Isso é o programa de imunização, quer dizer, ou seja, é o Ministério da Saúde, me parece que a União Federal é parte necessária, sim. Tá? E outra coisa, nós temos que mostrar reverência às escolhas do gestor que tem o conhecimento técnico para desenhar aquele programa de imunização. O judiciário tem que ser reverente. Então, se o judiciário, não só porque não detém o conhecimento técnico, como também porque, mais uma vez eu digo, nós não estamos legitimados democraticamente a fazer escolhas. E, nitidamente, a questão de prioridades e a quantidade de doses é também uma escolha, alocativa também, uma escolha de gestão. E me parece que, tecnicamente, aqui eu estou dando a minha opinião técnica, a minha opinião de juíza e a minha opinião de cidadã, é que você não pode estar pensando em aumentar doses para um paciente se você ainda não imunizou com primeira dose todo mundo. Tá? Então, acho assim, mais uma vez, se caísse, eu digo aqui com tranquilidade, mesmo que se tivesse sido transmitida essa apresentação para o público em geral e não só magistrado. Se caísse na minha mão uma ação pedindo terceira dose, seja do que for, eu jamais daria. Enquanto a população, eu entendo que eu tenho que ser reverente às escolhas do gestor no desenho que ele fez no programa de imunização, sobretudo no que diz respeito à vacina Covid. Tem que mostrar reverência ao conhecimento técnico e à escolha alocativa que ele faz. E ainda por cima, seria uma decisão em que eu nitidamente estaria tirando a dose de alguém que não recebeu sequer a primeira para dar uma terceira a esse alguém? Não, eu acho que está certo nesse sentido o gestor quando diz que primeiro eu tenho que garantir a primeira dose para todos antes de ampliar o número de doses para uns e outros. Isso me parece assim algo muito, muito claro. Eu fico achando engraçado, teve um dia que um advogado veio despachar comigo e ele nem escondeu, tá? Que ele tinha um interesse pessoal nisso, porque a irmã dele tinha um determinado problema. E, enfim, ele queria... como é que estava? Como é o programa de imunização na prioridade? Havia as comorbidades. Quem tinha certas comorbidades estava no grupo prioritário, tomou a vacina, começou a vacinação primeiro pelos grupos prioritários para depois entrar por faixa etária, né? Aí ele, porque minha irmã sofre disso e eu queria que ela recebesse a vacina. A ação, falando em termos bem concretos, era isso. Mas aí eu olhei assim, mas vem cá, essa doença já garante prioridade a ela já está em grupo prioritário. Mas
O que acontece? Dentro do grupo prioritário, você entrava na ordem de idade. Né? Então, quem tem aquelas doenças grupo prioritário e entrava na faixa etária. Mas eu quero que ela seja a primeira a receber. Eu falei assim, olha, você quer a prioridade da prioridade. Pelo amor de Deus, entendeu? Eu acho que, então, o brasileiro, a gente não consegue pensar de forma coletiva, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de pensar de forma coletiva. A gente pensa muito individualmente. Esse é um grande problema que dificulta tanto a gente se ver como nação. Porque ninguém consegue se ver como nação se pensa somente de forma individual. Né? Então, e essa questão da vacina escandalizou, escancarou essa nossa dificuldade de pensar coletivamente. Né? Eu costumava dizer que o grande problema do Brasil, ao contrário dos países europeus, é nunca ter passado por uma grande guerra. Porque se ele tivesse passado por uma grande guerra, como os europeus, ele iria aprender a ser solidário, aprender... Tem um outro tipo de raciocínio. Gente, o que eu vi com essa pandemia, eu acho, caraca, se a gente fosse para uma grande guerra, estava assim, a linha do farinha pouca, meu pirão primeiro, e ia estar todo mundo pisando na cabeça do outro para subir, ascender, chegar em primeiro lugar, entendeu? Então, assim, é um pouco decepcionante. Eu espero que no final alguma coisa de bom saia para a gente disso tudo, mas eu tenho minhas dúvidas, enfim. Entendo, concordo com você também, não vejo um cenário muito promissor. Não. Maria Amélia, não tendo mais perguntas, eu te agradeço muito a tua consideração, a tua gentileza, a lucidez das tuas ideias e, sobretudo, a forma como você enfrenta de uma forma muito madura o trabalho que nós temos a desempenhar nos comitês, porque quando o presidente de um tribunal ele designa um colega para representar o Poder Judiciário estadual, federal, conforme for a situação, lá no comitê, a gente sabe que só tem 50% da chance da gente ir para a coordenação, né? Porque o coordenador é estadual ou é federal e eles têm que fazer o rodízio, né? Então a gente já sabe que isso é obrigatório e é sempre um ato de confiança. Eu estou aqui te falando realmente de coração do quanto você tem desempenhado um trabalho muito sólido, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil inteiro, porque a gente consegue construir uma política pública também dentro do judiciário, na forma de enfrentar a judicialização, a partir desse trabalho de bastidores, né, que os coordenadores bravamente têm desempenhado para que as coisas se tornem um pouco mais palatáveis na gestão de processos. Muito obrigado pela tua participação. Receba um abraço muito forte meu aqui. Sabe que eu tenho muita consideração por você. Obrigada, Homero. O carinho, a admiração ainda é maior. Eu com certeza, eu achei esse convite, eu falei, mas Homero, eu vou falar assim, sinceramente, com certeza o Homero é uma pessoa muito mais preparada teoricamente. Eu acho que talvez vocês tivessem uma análise muito melhor desses votos até aqui. É um grande nome que vocês têm aí nos seus quadros, é uma pessoa também muito dedicada. Eu só posso referir o convite ao carinho que a gente tem, a amizade que a gente tem um pelo outro também. Eu quero agradecer a presidente, desembargadora Célia, parabéns pelo seu trabalho, desembargador Leonardo, parabéns. Quem sabe a gente não volta a se falar se a gente conseguir repetir esse curso da Fiocruz e ampliar essas vagas, ou mesmo se o senhor tiver interesse em botar o senhor em contato porque o pessoal da Fiocruz, pelo menos que integra o comitê, ele é super interessado em fazer esses cursos com o judiciário. Eu recomendo certamente, tá? Eu agradeço o convite. Eu sou igual moça, quando eu gosto eu grudo. Então melhor, viu? Com certeza nós vamos fazer outros cursos aqui. E o Homero não seja em vez de nos abandonar aí, não é, desembargadora Célia? Não foi um abandono, Maria Amélia, porque a desembargadora Célia, dizem que Deus dá as maiores batalhas para os seus guerreiros. Eu digo assim, eu acho que a desembargadora Célia achou que eu era o Rambo, porque ela queria que eu ficasse no comitê e na coordenação do macro desafio. Eu disse, desembargadora, eu sou um sequelado de AVC, eu não tenho mais nem idade, né, para isso. Para você ver o quanto ele é querido, né?
como confio no trabalho dele. É fundado. Disso não há dúvida. O meu agradecimento aqui ao desembargador Leonardo por todo o apoio que ele prestou na gestão anterior e agora à frente da Escola Judicial, e a desembargadora Célia, que também tem nos apoiado nessa luta e também apoia muito a Kátia, que assumiu a coordenação do comitê. Nadine, agora você toma conta pelo cerimonial. Muito obrigada, doutor Mero. Podemos encerrar, presidente? Com certeza. Obrigada. Em nome de Sua Excelência, a senhora desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Pará, e de Sua Excelência o desembargador Leonardo de Noronha Tavares, diretor-geral da Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará, damos por encerrada a programação de hoje. Lembrando que no próximo dia 11, quarta-feira, às 17 horas, teremos o segundo webinário Judicialização da Saúde e precedentes do Supremo Tribunal Federal, tema 500, dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela Anvisa. Saúde a todos e a todas, tenham uma boa noite e um excelente final de semana. Obrigada. Obrigado, doutora Maria Amélia. Obrigado, Homero.